Jesus nos envolva em sua serena paz para mais uma noite abençoada de estudos. Nós vamos falar de resignação. Este mês nós falamos de vingança, que a vingança traz para a nossa vida, trabalhando o texto da Sheila, Pontos Mortos, né? Como lutar contra esses pontos mortos, né? Para que a nossa vida seja mais tranquila. E falamos sobre perdão e reconciliação. E para tudo isso, a gente precisa da resignação. O que é a resignação? Então, lá no dicionário, está dizendo que resignação é o mesmo que aceitação. O estado de resignação ele é compreendido como a ação de aceitar voluntariamente e pacificamente uma condição imposta por alguém ou algo. Isso é o nosso dicionário, né, no plano material. Então, resignação seria aí para o nosso dicionário aceitar. Aceitar e compreender aquilo que chega até nós de uma forma voluntária. Mas no Espiritismo, resignar-se significa aceitar os desígnios divinos e confiar na justiça do universo. É entender que tudo o que acontece em nossa vida tem um propósito maior e que muitas vezes não conseguimos enxergar por estarmos presos aos nossos próprios interesses e expectativas. Então, falar da aceitação, quando a gente estuda aqui, e a gente vai vendo a importância, como o Jorge falou, da nossa reconciliação com o próximo, né? Aquela pessoa difícil, da necessidade de perdoar, né? A doutrina espírita já nos mostra. Cada um está no seu nível evolutivo, né? Então a gente tem que ter paciência com o próximo. E quando a gente aceita esses problemas da vida, o desemprego, o patrão difícil, o parente doente, né? Nós estamos aceitando o aprendizado. Agora, o que ele está dizendo aí é que nós muitas vezes não conseguimos enxergar isso porque estamos muito presos à matéria, né? Então, a resignação, está no Evangelho, é o consentimento do coração, significando que a criatura amorosamente, humildemente compreende e aceita a situação que a vida propôs a ela. A gente já sabe que aquele parente doente está ali porque nós fizemos um compromisso iluminativo de ajudá-lo para a evolução dele e para a nossa. Então, ter alguém doente na família e fugir, não querer ajudar, achando que está resolvendo um problema, não está. Só está empurrando para uma outra vida, para frente, essa situação. Porque a resignação, como diz lá no Evangelho, atitude confiante e resignada é um sinal de crescimento espiritual. Então, quando eu já entendo que eu preciso tentar perdoar aquele irmão difícil, não é indo lá e me humilhar sempre, mas orando por ele, tendo paciência com ele, eu já estou numa condição de crescimento espiritual. Eu coloquei na palestra para finalizar, Nossa Mãe Santíssima Maria, quando ela disse: faça-se em mim a sua vontade. Então, se está acontecendo conosco, né, é porque existe uma lei maior. E Jesus, quando diz: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Lembram dele? Todavia, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, nós sabemos que as dificuldades nas nossas vidas, com a resignação, com a aceitação, a gente passa por elas de uma maneira mais tranquila. É isso que o Evangelho diz. Fortalecidos em Deus, nós ganhamos força para atravessar aquele período difícil. Porque se nascemos num mundo de provas e expiações, mesmo estando na igreja, orando, fazendo tudo direitinho, as nossas provações aparecerão. A grande diferença é o jeito que você aceita e encara, porque você passa por ela de uma forma mais tranquila. É isso que o Evangelho diz. Então, a aceitação é um bom caminho para o tema do Jorge, que foi reconciliação e perdão. O Evangelho diz assim, olha, peguei uns pontos de alerta. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, nesta vida mesmo, né? Ou como ele está dizendo, até na outra. Importa, pois, reparar o mais depressa possível os erros que se cometeu para com o seu próximo.
Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante essa existência atual. Já ajuda muito na sua vida, né? Você tentar se acertar nessa, porque você, como eu disse, você passa por ela de uma maneira mais leve. Mas também para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Que essa briga continue aí, né? Aí diz lá como o Jorge nos trouxe, né? Se não perdo, se não se reconciliar, será entregue ao juiz, juiz ao carcereiro, até que pague, né? Então, não sairá dela, diz ele, até que tenhas pago o último ceitil, a última moedinha, aquela pequenininha que já nem vale mais nada. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Existe a justiça de Deus, né? A gente tem falado muito em escolha, em livre-arbítrio, em lei de causa e efeito. Você vai pagar, né? Então, às vezes, quando a gente comenta aqui, eu não sei porque fulana não gosta de mim, né? Por que que eu tenho que sofrer com esse patrão? Por que que tenho que vir essa doença na minha família, né? É a justiça divina se cumprindo. Em algum momento nós fizemos e agora nós estamos, né, recebendo isso. Então, o Jorge trouxe muito bem a palavra reconciliação e perdão. E o que que é essa prisão aí, que tá até que, né, que diz assim, se você não reconciliar, você será entregue, para que você não seja entregue ao juiz, o juiz te entregue à carceragem e você fique lá até pagar a última moeda. O que que é esta prisão, né? É aquela prisão que a gente vê nos filmes, na novela? Não. Essa prisão é a nossa consciência, né? No caso lá da primeira palestra do mês Vingança, a consciência fica presa no ódio, né? No caso aqui da reconciliação e perdão que o Jorge trouxe, se a gente não reconcilia, se a gente não perdoa, a gente vive com a nossa consciência presa nas grades dos remorsos e das culpas. É legal viver assim? Não é. E aí o Evangelho diz: por mais complicado que pareça, né, reconciliar, perdoar, a recompensa vem de forma grandiosa aos que agem com misericórdia e segue a via da evolução, entendendo que não há acasos, não há acaso de eu ter um parente difícil, não é acaso eu ter uma doença na família. É que mesmo nas relações complicadas, há grandes lições a serem aprendidas. Então, quando eu ajo com misericórdia, com resignação e com aceitação, eu passo pelos problemas fortalecidos. Bastou que nós vimos todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que sofrem injustiça. Nós vimos todas as bem-aventuranças, né? É preciso, estudando o Evangelho, que entendamos que enquanto uma lição não for aprendida, ela se repetirá até que a solução seja aprendida. Igualzinho na escola. Enquanto você não aprendia a multiplicação, você era reprovado ali até que você aprendesse, né? Assim é a nossa vida e os resgates dos nossos, das nossas, do que plantamos. Nós, como eu falei, trabalhamos esse mês todo o livro Os Passos da Vida. Como caminhar na vida diante dessas más inclinações que é a vingança, desfazendo aqueles pontinhos mortos que o Espírito Sheila nos trouxe. E esse texto de hoje, são espíritos diversos, esse livro, é do Albino Teixeira, é o livro Passos da Vida, e eu trouxe a lição O que mais sofremos nesta vida. Lembrei do irmão de Dr. Bezerra de Menezes, né? Não aceitando o livro Uma Carta de Bezerra de Menezes. Então, o textinho começa assim, ó. Não é o parente infeliz, desequilibrado, doente. O que mais sofremos nesse mundo? Não é ter aquele parente que mudou de religião, aquele parente louco, aquela doença. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não queremos o parente que não aceita a nossa religião, que é o catolicismo, né? Como o irmão de Dr. Bezerra. É uma vergonha, demoníaco estar no espiritismo. O que mais sofremos no mundo, então, não é esse parente aí que mudou de religião, é a mágoa de ter essa pessoa na família, de ter que dizer que tem alguém doente na família. Aí ele continua, hoje nós vamos ler o texto todo. Não é ingratidão. Então,
Num primeiro momento na carta, a gente vê um irmão reclamando da ingratidão dele de ter sido criado na família e mudar de religião. Não é ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo, de acreditar, como o irmão dele acreditava, que a religião dele era certa, que só o catolicismo estava certo. O que que é isso? É um egoísmo, é a incapacidade, nós somos incapazes de amar pelo egoísmo. Bem lembrado esse livrinho do Dr. Bezerra, né? Então, como está a nossa aceitação com relação àquele parente, com relação à mudança de religião, com relação à doença daquele filho? Temos trabalhado a resignação, que o Evangelho diz, né? Se tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe a sua oferta, vá lá conversar com ele. Hoje nós já sabemos que ir lá conversar com ele não significa ir lá, porque vai ter confusão, né? Aquele irmão é o irmão nervoso, como o caso do irmão do doutor Bezerra. É orar por ele, é pedir a Deus em todas as nossas orações que a nossa relação se fortaleça, porque é o nosso compromisso iluminativo. Então, como está essa nossa aceitação com relação ao parente difícil, com relação à ingratidão? Nós temos trabalhado a resignação do evangelho ou a nossa consciência está presa aí nessas grades, né? Semana passada o Jorge trabalhou um texto também que foi conciliação. Ele colocou a ideia do texto na palestra dele, né? Então, ele começou dizendo a frase que Jesus diz lá em Mateus: concilia-te depressa com o seu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão, que nós já vimos que é a nossa consciência. Então, eu peguei 3 frasezinhas do texto. A advertência aí de Jesus é fundamentalmente consoladora para cada consciência. Veja, vai lá, faz a sua parte, porque como o Evangelho diz, você não é só para esta vida, também é para a vida futura. E o Jorge leu: assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer faz a sua parte, corrige quanto for possível. E quando a gente fala quanto for possível, é porque muitas vezes a gente tem que reconciliar, ir lá, pedir perdão, ficar bajulando, entender o erro do outro. Não, não é isso. É entender que ele está no nível de desenvolvimento dele, que muitas vezes eu falando muita coisa não vai adiantar, mas eu orando, pedindo a Deus por ele, o coração dele vai ficando mais ameno. E que as minhas ações mostrem a ele como agir, né? Então, se ele é uma pessoa que grita e berra, eu chego falando baixinho: não, meu irmão, olha, né, vamos conversar, eu tenho toda a paciência do mundo e já chego pedindo: anjo da guarda, meu anjo da guarda, converse com o anjo da guarda do meu irmão, vamos buscar a reconciliação. Então, ele fala assim, ó: corrige quanto for possível, relativamente aos erros passados, movimentando-se no sentido de revelar boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Quer dizer, se aquele parente é difícil, como a carta que nós vimos com o doutor Bezerra de Menezes, né? Faz a sua parte, ora por ele, tenta explicar mais ou menos qual é a sua concepção. Se não for possível, a oração e o envolvimento com a espiritualidade já muito ajuda do que brigar e se desesperar. Eu fiz uma palestra com o Haroldo Dias, que está na internet, vou postar aí para vocês, que ele fala que a aceitação não é passividade. Achei interessante colocar isso, porque quem conhece a Marta fala: ela está falando de ser bonzinha e tal, mas ela também é nervosinha, estressada, né? Não é bem essa situação. Não é que nós devemos aceitar com passividade. Ah, o cara quebra tudo em casa e eu tenho que ter esse bom senso, essa passividade. Ele diz que não. Ele fala que a aceitação não é nem a rigidez de ficar bravo com a pessoa e nem a flexibilidade de deixar o outro fazer tudo o que quer. A aceitação nasce na ideia de que algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Mudar aquele irmão não está no meu controle, não é verdade? Ele fala do agir por dentro, então a mudança é nossa, é isso que ele quer dizer, né? Aceitação é essa nossa mudança interior. Eu não consigo mudar o meu irmão
que foi para a doutrina espírita só porque eu sou católico, mas eu consigo conviver com ele, amá-lo, tê-lo na minha família. É uma sensação de resignação, de aceitação. E nesse contexto pequenininho, eu já estou perdoando, eu já estou abrindo o meu coração para o perdão. Então, aceitação é a nossa mudança interior. Passividade é quando eu desisto daquele irmão, né? Então, ele é espírita mesmo, esqueço. Não. Aceitação não é passividade. Aceitar é uma mudança interna nossa, né? E aí ele fala desse texto que eu acho que a gente já leu algumas vezes. Deus, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Eu não vou mudar o meu irmão e a religião dele. Coragem para mudar as coisas que eu posso. Então, em algumas situações, eu consigo, né? Fazer essa mudança. Se eu estou há anos com aquele patrão que só me pisa, só me, me me faz mal e eu tenho a possibilidade de mudar de emprego, eu peço coragem a Deus para ter um emprego maior, né? E sabedoria, né? Vivendo, olha lá, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para eu diferenciar, né? O que eu aceito e o que eu posso mudar. Mas, na verdade, aí a gente busca a serenidade para aceitar as coisas que eu não consigo mudar. E como? Aí ele diz, vivendo um dia de cada vez, aproveitando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para a paz. Então, aceitação, gente, é tudo, né? É abrir mão do que eu não posso mudar, né? Mas posso voltar para o meu mundo interior, então eu não posso mudar o irmão que mudou de religião, mas eu posso me voltar para o meu mundo interior e trabalhar novos hábitos, que é a aceitação, como viver aceitando as pessoas e o mundo como eles são. Quem quer guerra? Ninguém quer guerra. Está nas minhas mãos a mudança disso? Não, não está nas minhas mãos a mudança disso. Então, eu tenho que ter a serenidade para aceitar que eu não posso mudar aquilo e criar o hábito de orar, de vibrar, de pedir para que as coisas melhorem, né? Porque se o mundo está passando por aquilo, é um bem para o crescimento da evolução. Se eu não posso mudar as ações exteriores, eu posso mudar as minhas ações. Quando eu vejo uma guerra, eu me desespero, eu posso mudar a minha situação. Não adianta me desesperar. No mundo de provas e expiações, essas coisas acontecerão. Então, deixa eu mudar a minha ação interna. Vou rezar, ter Jesus no coração. Não me deixar desesperar. Isso é resignação. Isso é crescimento do nosso espírito, né? Então, não peça para Deus menos problemas. Ai, meu Deus, que amanhã não tenha nenhum problema, que não tenha nenhum problema. Não. Peça a Deus sabedoria para lidar com o que vem. O crescimento diante das aflições, esse nosso crescimento de nos acalmarmos diante das aflições, arranca de nós algumas lágrimas, mas não mais desespero. Então, se chegar aí um desemprego, eu tenho família para sustentar, eu, com a resignação do evangelho, com essa aceitação, eu até choro, mas entrar em desespero jamais. Por quê? A espiritualidade nos abraça, né? E aí Haroldo fala de duas asas da aceitação. Acolhe o que não pode ser mudado, é uma asa. E a outra asa é agir por dentro, internamente. Aceitação, resignação, calma, paciência, buscando o evangelho, buscando quantos nossos irmãos cristãos tiveram que ter resignação. Quando a gente conta as histórias aqui dos irmãos que estão indo para o plano maior, quanta felicidade, né? A gente fala tanto de medo, da morte e tal, mas vejam nas histórias como esses irmãos são acolhidos, o trabalho que eles fazem. Então, são duas asas. Acolher o que eu não posso mudar e fazer a minha mudança interna em cima de uma fé raciocinada, né? Buscando os ensinamentos de Jesus. E aí eu lembrei da aceitação de um texto maravilhoso, né? Do nosso querido Paulo de Tarso, ama, trabalha, espera e perdoa. Já comentei aqui, né? Paulo de Tarso, ele teve 4 cenários na vida dele, né? Eu li um livro muito interessante que fala dessas 4 partes de Paulo. Um é Paulo Estevão, que eu já falei, e outro, quando fui lendo as cartas aos Coríntios e Filipenses, aprendi muito. O primeiro cenário é aquela conversão que a gente tanto fala de Damasco, né? Dele ter ido para o deserto aqueles 3 anos, quando voltou procura
os meninos da Casa do Caminho, num primeiro momento não acolhem, mas no segundo eles acolhem, né? Tiago e o nosso querido Simão Pedro. O segundo cenário dele é quando ele fala com Simão Pedro fala para ele dar um tempo, né? Para que ele apresente a ele na igreja, na Mansão do Caminho, que ele possa começar a trabalhar. E ele pede esse tempo para ir ver o pai, chama a passagem dele pelo Monte Tauro, né? E aí a gente vai ver um pouco da reconciliação e da resignação, por isso que eu trouxe essa história. Então, Simão Pedro diz para ele, né? Dar um tempo. Então, lá, divertido fraternalmente e angustiado, ele foi advertido por Simão. Decide recomeçar a vida retornando ao lar paterno, em Tarso, acalentando a esperança de possível compreensão do pai, que era o velho Isaac. Tratava-se de uma dolorosa conversa entre os dois. Cobranças paternas sobre a comédia, o que ele tinha feito em Damasco, para o pai era uma comédia. Acusações sobre vergonha da família, sobre a morte da mãe, a irmã que se afastou por vergonha, né, casada com um político, né, era um, um guarda, né? Covardia, fraqueza, mentira, a deserção de ser judeu e das tradições, né, do pai, nas condutas do filho, até que surge a exigência de reconsideração. Ele quer que o filho se reconsidere perante a igreja. Paulo, se humilhando e chorando, vai explicar para o velho, né, pai, que teve o testemunho de Jesus e o pai o expulsa do lar. Né? Ele não vai voltar a ser aquele soldado como o pai quer, né? Então o pai o expulsa porque o pai é fiel às tradições da raça. E na rua, chorando, humilhado, angustiado, um criado vai até ele e entrega uma bolsa de moedas dizendo que o pai mandou entregar. Então aqui a gente veja como o pai, né, queria muito a reconciliação, né? O pai não queria abandonar este filho. E ele, no primeiro momento, tem o ímpeto, assim como eram os, né, de recusar, rejeitar aquelas moedas, impulsionado pelo quê? Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Mas, já resignado nesses 3 anos e reconhecendo a necessidade íntima de combate daquele homem velho, ele aceita as moedas e manda agradecer o pai. E aí que ele vai para as cavernas de Tauro, né? Precisando de solidão, não encontrou esse refúgio ali no pai, não conseguiu se reconciliar. E neste ambiente ele vivencia uma outra experiência extraordinária, que está na segunda carta, né? Em desdobramento, ele entra em contato com Estevão e Abigail e recebe da noiva querida um programa, né? O que ele deveria fazer para enunciar, né? Para começar o trabalho dele no serviço a Jesus, resumindo em 4 respostas às perguntas do moço, tá? Então, dentro do que ele recebeu dos dois, veio essas 4 palavrinhas: ama, trabalha, espere e perdoa. Então, olha que coisa maravilhosa o segundo cenário de Tarso. O terceiro cenário, a gente vai falar numa outra palestra, é ele em Corinto, montando as igrejas, né? E o quarto seria o Porto de Cesareia, que já é o finalzinho ali da vida. Está no livro e está nas cartas, né? Então, vejam, gente, resignação, necessidade íntima de combate ao homem velho. O homem velho, Saulo de Tarso, jamais aceitaria um punhado de moedas, não é verdade? O que que é isso? É uma atitude confiante e resignada. E isso é sinal de crescimento espiritual. A gente vê no Evangelho, lá no item 12, né, do capítulo das bem-aventuranças, está lá: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer o seu sofrimento como prelúdio de cura. Aquela dor passaria, né? Por ele já estar resignado, buscando a reconciliação com o Pai. Ele fez a parte dele, o Pai não fez. Vocês acham que ele parou de rezar pelo Pai? Com certeza não. O pai pensava muito na parte material, o que a igreja diria dele, né? Também por essas palavras, está no Evangelho, podemos traduzir assim, ó: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura.
Deveis, pois, sentir-se felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que o saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Então, quer dizer, o item 12 e o item 13, né, do capítulo 5. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo de encarar a vida. O que ele fez? Ele não foi orgulhoso, aceitou as moedas, se recolheu lá no Monte Taurus e rezou ao Pai, pediu pela família, continuou fazendo não só pelo Pai, mas por todos os irmãos, porque ele já entendeu que nós somos filhos do Pai maior, a paternidade divina, né? Então a gente pensa assim, no próprio livro Passos da Vida, o que mais sofremos, olha esse pai, né? Então, de Albino Teixeira. Tanto na carta de Doutor Bezerra, né, como o irmão, o pai de Paulo de Tarso, a gente vai ver aí o que mais eles sofrem, né? E está sempre tudo relacionado à vida material, nada espiritual. Quando a gente lê o tema o que mais sofremos, a gente já vai imaginar que pelo título nós vamos analisar a raiz do nosso sofrer, quais seriam as causas. Então, nós somos cegos para as verdadeiras causas e muito atentos a reclamar. Não percebemos as causas, aí o que a gente faz? Aponta o outro, né? Eu não me reconcilio com meu irmão porque ele virou espírita e a família toda é católica, não é isso? Ou o pai, o que a igreja vai pensar que eu recebi um filho que agora é cristão, que adora Jesus, que naquela época era tudo muito proibido. Então eu prefiro romper o amor do meu filho a ficar mal perante os outros, né? Identificamos no parente difícil a causa do nosso sofrer, mas a causa não é do parente difícil. A causa está em nós mesmos, né? No nosso orgulho, né? O orgulho e a vaidade, tanto do irmão como do pai de Dr. Bezerra. Então, a resignação, aceitar esse parente nessa condição, é uma virtude. Jesus é a própria encarnação da resignação, a vida dele toda, né? Aceitação é a chave libertadora do nosso destino. Que a aceitação seja estudo para que possamos entender que ela não é fuga em nossas vidas, como o irmão e o pai abandonaram, não é uma calma inoperante, aquela calma, né, como falou, a passividade, não é uma postura passiva diante, eu aceito, pronto, acabou, não posso mudar, eu aceito. A resignação é força viva do espírito, impulsionando nossos dias. Aceitar vai ser sempre uma maneira de viver melhor. Então, Emmanuel diz que a nossa resignação em Jesus. Quando você não sabe o que fazer, pensa no que Jesus faria. Porque as pessoas e as circunstâncias são, senão, reveladores que nos ajudam a reconhecer-nos melhor e entender quais as raízes devemos arrancar de nós. Então, essas pessoas difíceis, essas circunstâncias, né, de estar, que vergonha perante a igreja, que vergonha perante o império, são reveladores que vão nos ajudar a pensar que nós podemos ser melhor se a gente aceitar tudo isso, né? Seria remover os espinheiros do nosso coração, porque cadê o amor ao próximo? Que frutos vão surgir se eu só deixo crescer espinhos no meu coração? Muito interessante esse texto. Então, nós vamos estudar o que mais sofremos. E o texto começa assim: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo de superá-lo. Não é a dificuldade do desemprego que apareceu. Você já pensa que não vai ter dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, e de novo começar num emprego, então é o desânimo. Porque se aparece a dificuldade e eu tenho ânimo, eu supero ela. Surge a dificuldade, o nosso coração não está treinado no Evangelho nem em Jesus. Associamos a dificuldade a uma emoção, já associamos a dor, a tristeza, ao desespero, e ali se prolifera o desânimo, né? Aquele ponto morto se espalhando, minando as nossas forças internas. Você nunca pensa, perdi o emprego, vai para casa e fala, vou procurar um melhor. Você já cai no desespero, né? Projetamos a raiz do sofrimento na dificuldade. Nos ligamos ao que o problema irá trazer para os nossos dias e já desanimamos ali, ali. A gente não vai fazer uma oração e falar, Deus, que seja feita a sua vontade. Se é para sair desse, virá algo melhor. Isso é todo ser humano. Às vezes, não está em nossas mãos resolver, mas está em nossas mãos a maneira como escolho e aceito passar por ela, por aquela dificuldade, porque tudo passa, né? A chave está em como vamos atravessar este problema. Se queremos o desânimo e a demora, ou se queremos passar por ela confiantes. Sabendo da dificuldade, eu arregaço as mãos e vou procurar uma solução, não é verdade?
ou eu fico me lamentando, arrastando aquela pedra pesada. É uma escolha, né? E o texto continua. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Descobri que tem uma doença, o médico acabou de falar e fez um exame. O exame nem saiu e eu já acho que estou morrendo. É o nosso desespero diante do exame. O que está faltando aí? Aceitação. Não é a doença, é o pavor de receber a doença. O médico diz que acha que pode ser um câncer, você já está com câncer em fase final. Então, cadê a resignação aí? É isso que ele mostra. Não é o parente infeliz, como eu coloquei, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Como é que eu vou dizer para todo mundo que eu tenho um parente com deficiência? Se ninguém tem, como é que eu vou dizer para todo mundo que o meu pai está com câncer? Pior ainda, né? Como é que eu vou dizer para todo mundo que eu tenho um filho com desequilíbrio mental? Não tive resignação diante do quadro. Não é o seu fracasso, não é o seu fracasso. É a teimosia de não reconhecer os seus próprios erros. Se você fracassou, né, foi porque alguma coisa você deixou de fazer, mas você não quer reconhecer isso, né? A gente quer colocar a culpa no outro, né? Não é ingratidão, como a gente falou do Dr. Bezerra, é incapacidade de amar sem egoísmo. Imagina, Bezerra não foi ingrato, ele só mudou de religião. Paulo de Tarso não foi ingrato, ele só aceitou Jesus. Mas o pai, perante a igreja, ao César, lá, ele não queria isso, né? Então, nós sabemos diante desse texto, que nós estamos num mundo de provações. Que as provações virão, o filho vai mudar de religião, vai ter doença na família, né? Mais ainda, as provações virão, mas ainda nos desesperamos diante delas. O que Jesus nos ensinou? Ele não fala, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nós já tivemos essa palestra do Jorge. Então, não queremos o parente com suas provações. É vergonhoso, é trabalhoso, mas é vergonhoso e trabalhoso para quem? Outra coisa, fracassei, né? Então, aqui, ó, não é o fracasso, né? É a teimosia de reconhecer os próprios erros, mas não é por causa do meu fracasso, é que a gente já pensa o que os outros irão pensar. É egoísmo, né? A ingratidão nos fere porque somos egoístas. Somos incapazes de amar sem orgulho, posse, inveja, né? Orgulho ferido do irmão de Dr. Bezerra, do pai de Paulo de Tarso. Tudo bem, foram criados assim, era o jeito deles assim. Você veja, o pai mandou, né? O saco de moeda, viu a condição dele, né? Pobre, esfarrapado, todo queimado do deserto, né? Você acha que o pai não queria perdoar? Mas as convenções, o egoísmo, a vergonha de ter aquele parente ali, faz com que a gente não tenha resignação, não trabalhe a aceitação e construa uma barreira para o futuro, como o Evangelho falou lá na frente. Porque se a lição não for aprendida agora, ela terá que ser repetida, né? O texto continua. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade do outro. Não é que eu sou pobre, é a revolta que eu tenho porque o outro, né, está melhor do que eu, meu irmão, meu parente. Não é a injúria, alguém falou mal de mim, é o orgulho ferido. Falaram mal e até é verdade, mas que raiva que falaram mal. É o meu orgulho ferido, né? Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os ouvidos. Então, não é a tentação de que eu bebo e eu sei que faz mal, mas é difícil ficar ouvindo toda hora a família falando: olha, vai para o AA, você vai ficar mal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Não queremos, né? Não é a velhice do corpo, não é. É a paixão pelas aparências. Não é que eu vou ter rugas, é que o outro faz plásticas, eu não posso, faz se veste bem, vai drenar, vai para Pilates, vai para hidro. Então, não é que o corpo vai envelhecer, é a paixão por tudo que a gente vê, essa televisão vendendo produtos a todas horas, né? Então, gente, olha, é um texto pequeno, de poucas palavras e muitas reflexões, né? Ele mostra que a chave da resignação e da aceitação está aí, nessa lição aí, ó. Não é orgulho, né? Não é a minha pequenez, eu sou pobre, não tenho as coisas. É a minha revolta diante do que o outro tem. Então, a maneira como nos relacionamos com os problemas da vida é a chave da aceitação. Como eu estou, se eu me sinto pobre e que isso é um problema, se eu me resigno, eu passo por isso de uma forma muito mais tranquila.
Agora, se eu não aceito, eu trago para mim todos os pontos mortos que a espírita Sheila nos trouxe, né? Então, está falando que a chave da aceitação é buscar a resignação. E ela determina, né? Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos em nós. Então, a solução para qualquer problema é esta carga de aflição que eu coloco nas coisas. Qual é a carga de aflição? Lamentação, revolta, até blasfêmia, né? Impaciência, desespero. Nós buscamos e amargamos esta aprovação. Isto, gente, é um trabalho interno. Se buscamos essas aflições, se buscarmos, né, essas aflições com aceitação, com o evangelho, pode ter certeza que tudo vai passar. Tudo depende da postura que se assume diante de uma aprovação. Essa é a lição da noite. Vai acontecer a situação? Não é legal? Vai. Mas qual é a sua posição? É resolver pensando de uma forma material ou resolver buscando um pouquinho do Evangelho do nosso Senhor Jesus? A lei tem seus mecanismos, experiências que ninguém se furtará. Não adianta, não vai ter que passar. São experiências para o crescimento do espírito. Não é o cenário exterior, é a sua postura interior. O cenário exterior está lá, o patrão difícil, a doença na família, está lá. A gente vai ter que lidar com isso. É a minha maneira, a minha postura, o meu comportamento diante do problema. Se resignado, buscando Jesus e a espiritualidade, ou ser desesperado, atraindo todos aqueles irmãozinhos que a gente tem estudado com muito carinho, né? Os espíritos que estão buscando outra coisa que não o bem. Calma, paciência e fé são forças da alma. E agora a gente já começa o mês falando de fé. Jorge vai falar de espírito imortal por conta do dia 2 finados, depois a gente vai falar de fé. Só assim conquistaremos a virtude da resignação. A resignação é uma virtude, tá? Para tentar abolir todas as nossas más inclinações, egoísmo, inveja. Então, quando Paulo ganhou a bolsinha do pai dele, o homem velho foi descartado, né? A pessoa orgulhosa, porque ele precisava de dinheiro para comer. Ele ia ficar no Monte Tauro, ele ficou por 3 meses refletindo tudo mais. Então, resignado, aceitou o dinheiro do pai. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele mesmo escreveu aí, né? Em Filipenses. Então, existem muitos tipos de acomodação, né? Eu fingir que não vê, eu mudar daquela casa, como a gente vê muitos pais de filhos, né, portadores de necessidades especiais, abandonando o lar. Eu li uma reportagem essa semana. A maioria dos pais homens não conseguem conviver com aquilo. E aí nós sabemos que se não conviveu agora, vai conviver depois, não é verdade? Resignação é aceitação, não é acomodação. É uma força ativa da alma visando mudanças nossas, internas. Não deixe que as circunstâncias exteriores definam o nosso, né, o seu interior. Não deixe, né? A perda do emprego, né? O parente de religião que você não gosta, né? O parente que fez você passar uma vergonha na família e hoje está preso. Não deixe que circunstâncias interiores definam o seu interior. A resignação à luz do Evangelho é um movimento interno da pessoa para renovar o modo de viver as experiências, os conflitos e suas dores. Então, é uma aceitação. Não posso mudar a circunstância. Então, o Evangelho diz lá no capítulo 9, o Espírito Lázaro faz. Se obediência é o consentimento da razão, a obediência é o consentimento da razão. A resignação, diz os espíritos, é o consentimento do coração. Significa que a criatura, amorosamente, humildemente, compreende e aceita a situação que a vida propôs a ela. E da mesma forma que obedecer não deverá ser um ato cego. Então, ele diz que a obediência vai ser a razão. E quando eu tenho a resignação, é o consentimento do meu coração aceitando. E nós vamos, quando falar de fé, nós vamos falar de fé, razão e caridade, porque
ter razão é importante, né? Eu sou obediente diante do consentimento da razão, mas vai ser a resignação que vai trazer esse significado para que a criatura compreenda e aceite o que a vida está lhe propondo. Isso é crescimento espiritual, gente. Aí está lá no Evangelho assim, ó. Pode-se dizer, né, Espírito Lázaro, muitas vezes eu não sei como agir, ou mesmo não sei que posição tomar, ou ainda, que lado obedecer, já que são muitas opções, essas dúvidas todas a gente tem. Aí ele fala: chegou a hora de se acalmar, pedir ajuda aos amigos encarnados e desencarnados, nós temos muitos amigos encarnados a nos ouvir, não é? E então obedecer ao bom senso e à razão, pois, por fim, será sempre entre a criatura e a sua própria consciência. Quem vai nos encarcerar, nos mandar ao juiz, que nos mandará ao carrasco, que nos jogará na prisão até pagarmos a última moedinha, é a nossa própria consciência. Então, Senhor, dai-me força e sabedoria para passar nos obstáculos do meu dia a dia. Que o Senhor esteja ao meu lado em todo momento, pois sem ti, meu Pai, eu não sou nada. Isso é verdade, né? Resignação é o sentimento do coração, olha que interessante, que renuncia ao orgulho, à presunção de acreditar que a pessoa que eu sei mais do que Deus. Eu vou lá resolver tudo isso para o meu irmão difícil. Você não é Deus. Abrir mão do orgulho e nos curvarmos aos caminhos propostos por Deus, definindo nos tempos de cada experiência. Então, dai-me forças, Pai, é o que eu posso pedir, né? Vamos amansar mesmo os nossos corações, que são tão rebeldes, buscar a serenidade, a brandura, para compreendermos melhor essa lição de Jesus. Quando a gente não estuda, é como o reflexo da lua no mar revolto, né? Tá tudo assim muito desfeito. Mas quando a gente estuda, a gente consegue ver o reflexo da lua naquele rio calmo, naquele mar tranquilo, olha, sereno, lá no fundo do mar, aqui na frente do rio. Ou eu me torno esse mar agitado aí, né, que a figura não se monta, ou eu perdendo forças para o Pai, eu vou passar por isso de uma forma mais serena. Então tá lá, serenidade é filha da resignação, está lá no Evangelho. Jesus e os Espíritos vão nos levando experiências que nos convidam a buscar a resignação, para quebrar em nós o espírito rebelde e caprichoso. Então, a gente já sabe que nós plantamos, estamos colhendo, e esse colher é realmente quebrar aquele espírito caprichoso e orgulhoso. Aí Lázaro diz assim: toda rebeldia orgulhosa, cedo ou tarde, terá que ceder. Vai ceder pelo amor, pela dor, né? Quando não é pelo amor. O que nos faz sofrer não é o problema, é a nossa relutância orgulhosa, é a não aceitação. Diante do problema, o que nos leva ao sofrimento é não aceitar. Todo o texto de Anísio Teixeira se faz presente em cada um de nós. É verdade, não é? Quando nos resignamos, o que arrastávamos por anos começa a andar. Às vezes, o caminho não é o que esperamos, né? Mas resignados, outros caminhos aparecem, né? E quando nós desistimos de querer tanto aquilo, até mesmo o caminho único que tanto queríamos aparece na nossa frente. Pois bem, Senhor, que eu seja como tu quiseres, né, de Jesus. Depois que aceitamos, as coisas se resolvem. E sabem por quê? Porque vencemos o nosso orgulho. Somos criaturas, nós não somos deuses, né? Nós somos criaturas. Então, quando nós estamos distantes da resignação, realmente os problemas são uma turbulência. Quando estamos bem próximos, né, da resignação, já com aceitação no nosso dia a dia, a vida vem com serenidade. Serenidade é a filha da resignação. Eu só vou ter serenidade se eu aprender a aceitar as coisas, né? O coração resignado, como diz no Evangelho, tudo flui para um coração resignado, né? O objetivo, vencer em nós a sobreposição do nosso eu ao eu divino como postura ativa, né? É o que Deus quer, não é o que eu quero. Tudo está no tempo de Deus, né? E no Evangelho está aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, claro, vamos trabalhar, fazer a caridade, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Qualquer que seja o problema difícil, se eu começar com aceitação,
e dizendo às pessoas, como Chico Xavier disse, tudo passa, né? Eu vou ter. Agora eu oro desesperado, pedindo que Deus me dê paciência e uma solução, fica difícil se eu não aceito aquilo como uma lição, tá bom? Então, Emmanuel diz assim, ó, ele fala, eu fiz um estudo outro dia sobre aceitação construtiva, aí diz assim, aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que, porventura, te aflijam. E dizemos construtiva porque não se trata de calma inoperante, aquela calma e não fazer nada, mas sim de paciência capaz de improvisar o bem, criando condições para que o bem se faça cada vez mais amplos para quantos nos partilhem a vida. De novo, eu aceito e trabalho no bem. Começa a trabalhar, participar de algumas coisas, né? E com paciência tudo aquilo se resolve. Porque nós já estudamos aqui com o Leon Denis, quando a gente faz o bem a uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, eflúvios saem do nosso coração, fortalecem o nosso corpo. Então, ele diz que a aceitação construtiva é exatamente isso, né? É quando nós dizemos que não é para ter uma paciência inoperante, ficar ali parado, mas improvisar alguma coisa para fazer no bem, que isso vai adiantar o seu processo. Tempo de Deus. Carga de aflições não preenchem nossos problemas. O Evangelho nos mostra a resignação na voz viva de Jesus em nossos corações. Diante dos problemas, será a voz do Cristo acalmar a tempestade. A gente tem tantos exemplos de Jesus, né? Acalma-te, silencia-te, ele fala ali no meio da tempestade. Assim é a resignação em nós. Chegou o problema? Calma-te, silencia-te. É isso que ele está falando, né? Luz de Jesus em nós. São tantos os exemplos, né? Então, a dor, a doença, as aflições ganham novos caminhos quando a gente aceita e começa a trabalhar a resignação em nós. É o espírito que segue em seu progresso. Resignação é exatamente tudo que o Cristo nos explicou. Como pode, ele disse lá, né, sabendo que ele ia passar por tudo aquilo, Pai, se queres, passa de mim esse problema. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí o que aconteceu ali? Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. A gente sabe da história. Ele viu toda aquela situação. Quem é que quer apanhar, ser crucificado? Nossa, ele estava no corpo também, né? Vamos pensar em Jesus. Mas, Pai, que seja feita a sua vontade. Aí aparece um anjo e dá força para ele aguentar aquele cálice amargo, né? Que seja feita a sua vontade. Dai-me a sabedoria de ver até onde posso ir e a resignação de que não posso mudar aquela situação. E aí, a gente vê que a importância de silenciar, né? O silêncio e a resignação é uma força ativa, é uma lenha para acender e aquecer os nossos corações em momentos difíceis. Vimos ali Jesus, vimos Lívia, né? A história de Lívia, né? A gente viu aqueles mártires, né? Na arena ali, as feras, e eles ao orar já eram, a alma era retirada antes daquela bagunça toda, por isso muito importante a gente ler, né? Vimos em Ave Cristo, né, a história de Quinto Varro e Tassiano, o final deles ali eu também já contei, né? Os irmãos espirituais todos vindo buscá-los para a glória de Deus. E como não falar da nossa mãezinha Santíssima Maria de Nazaré? Lembro de um texto do irmão X que eu tentei reduzir, né? Jesus só semeou amor e recebeu uma coroa de espinhos. Um rei, um filho. Para a mãe, aquela mãe ajoelhada ali, o filho, né? Seu coração em lágrimas, o de Maria. E aí os seus olhos se cruzaram, ela e Jesus. Ela percebe a serenidade e a resignação. E entende que deveria orar. E a fé dela foi crescendo. Aí Deus, nesse momento, ele já vai intervindo. Então, não teve de Maria o porquê, meu Deus. O que teve foi, sim, obrigada, Pai. E ouvindo o filho amado, imaginem a dor de uma mãe ouvir o filho amado dizer, Senhor, está consumado. Ele estava ali rodeado de anjos, mas ela não via, não é verdade? Ela ainda estava aí entre a parte material e espiritual.
Ela voltou a lembrança dela no tempo, viu o anjo falando que ela ia ser mãe, né? E entendeu o que é resignação. Os desejos dela eram humanos e Deus atende segundo os planos divinos. E aí, quando ela viu Jesus dizer isso, ela falou novamente: Senhor, eis aqui a sua serva, eu aceito. Isso é modelo de resignação, de aceitação. E a gente sabe da história dela no plano maior, né? Jesus veio buscá-la, ela no plano maior agora trabalhando para os suicidas, né? Então a gente viu que a resignação e a aceitação nos leva para uma vida futura e não o desespero, a revolta e os pontos mortos criados nesta vida. Faça-se em mim a sua vontade. Foi isso que ela disse, né? Como estamos diante dessa frase da nossa Mãe Santíssima? É uma reflexão para todos nós esta noite, diante do tema resignação, né? Então, que assim seja, graças a Deus. Foi um mês que a gente quis falar um pouquinho sobre, né, a vingança, sobre a reconciliação e perdão, relembrando o que Jesus nos fala, né? Nós estamos aí vendo o mundo viver essa situação de guerra, e nos cabe a resignação, a aceitação e orar, envolver os nossos irmãos em muita luz, porque já sabemos que cada um de nós está no momento da vida. Mas as lições estão todas aí. O Jorge nos trouxe vingança, o Espírito Sheila diz que isso é uma construção de um ponto morto em nós. Jorge trouxe reconciliação e perdão, nos mostrando a importância, né, de não amargar aqueles pontos mortos. E para reconciliar e perdoar, a gente precisa ter a paciência, a obediência diante dos estudos do Evangelho, para entender o que é aceitar e se resignar. Tudo será melhor na nossa vida quando nós estivermos aceitando que aquilo não veio por acaso. Que assim seja, graças a Deus, uma ótima noite a todos.